Esse vídeo é parte de uma pesquisa iniciada em 2016 que fala das respostas dos artistas às controvérsias inerentes à implantação dos mega eventos esportivos recentes aqui no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo de 2014, realizada em parte aqui na cidade, e os Jogos Olímpicos de 2016, realizados em sua totalidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na parte conhecida como Porto Maravilha. Esse caminho é o caminho chamado Boulevard Olímpico. E ao fundo nós temos o Museu do Amanhã, inaugurado em 2015. E o Museu do Amanhã foi feito pelo arquiteto Santiago Calatrava. E também tem ali ao fundo uma escultura do Frank Stella. E não é exatamente sobre esses produtos artísticos, esses monumentos artísticos que a pesquisa fala. Fala exatamente do questionamento da implantação dos mega eventos esportivos desse espaço que leva a questões de exclusão social e questões paralelas como a gentrificação, a expulsão de famílias pobres dos seus locais de origem, a violência nas manifestações, perseguição de militantes, de movimentos sociais, inclusive a implantação de uma lei antiterrorismo que podia abrir brecha para criminalizar militantes políticos. Alguns deles sofrem processo até hoje. Então eu pesquisei as respostas dos artistas a esse modelo de parceria público-privada. Por exemplo, aqui é o local administrado pela concessionária Porto Novo. Essa concessionária é feita de algumas empreiteiras e que inclusive aqui os agentes do modelo presente, Centro Presente, também tem variações, Lapa Presente, Meyer Presente, que são agentes que visam resguardar a segurança dos locais, pagos em parte pela FEComércio, em parte pela Prefeitura. Então eles levam o logo FEComércio, né? Então agentes que são pagos pela FEComércio vão proteger o quê? Imagino que o comércio, né? Inclusive o VLT, que passa aqui perto, também no seu site diz o seguinte: ele liga a região comercial do Rio à região portuária. Então já diz a que nós estamos pertencendo a uma cidade mercadoria, a uma cidade que é vendida, é uma cidade que compete com outras cidades para ser vendida para estimular investimentos que levam à turistificação da cidade. Só que a cidade ela é vendida com os moradores dentro e com os frequentadores dentro. Meu nome é Cecília, né? Eu fiz o trabalho corte em 2012 por conta das mobilizações e dos problemas de gentrificação no Porto Maravilha, né? A gente já entendia esse comportamento que vinha sendo reproduzido em todas as outras cidades por onde a Copa foi montada, né? Principalmente para favorecer as grandes construções que a Copa demandava. E uma semana antes da promessa de demolição de uma das casas que eu acompanhei a família saindo, eu resolvi fazer uns cortes. Eu senti essa necessidade de abrir espaços e resolvi abrir espaços através de cortes delicados nas paredes, sem quebrar as paredes. Eu simplesmente cortei e removi pedaços da alvenaria que na verdade serviu de, para mim, esculturas, e levei isso para algumas exposições. O Batman Pobre, ele foi criado no final de 2012. Ele começa como uma história em quadrinhos em que o Batman aparece totalmente precarizado, assim, miserável mesmo, com roupas em farrapo, andando em lixão. E aí tem várias descrições, assim, tem uns recordatórios na história em quadrinho descrevendo o que está acontecendo com ele, o que aconteceu, o que pode ter acontecido com ele. Bom, essa é a história em quadrinho do Batman Pobre. Então eu faço a roupa, monto toda, esculpo ela com saco de plástico lixo preto, né? E aí vai se formando essa figura como uma performance.
Então acho que nesse mote, o Batman pobre, ele se encontra com isso, né? Se encontra com a questão do problema da moradia, ele se encontra com a questão do problema da distribuição de renda, ele se encontra com um problema da precarização do trabalho, que a gente está vendo agora aí, né, nesse governo golpista, a precarização total do trabalho, de quem trabalhou também, a precarização da previdência social e a manutenção de todo um sistema de privilégio. Qual é o legado de 2013 no sentido eu não gosto de falar positivo, mas assim, no sentido construtivo, né? No sentido de ativismo, no sentido produtivo, artístico, criativo. O que foi o legado, né? Então, assim, várias coisas surgiram, né? O teu trabalho, né? O trabalho do Tavares, o trabalho do Edson, são pessoas que não estão recebendo para fazer aquele trabalho de arte, né? A tinta aqui eu compro Fala o nome daquele teu partido que você falou, de brincadeira lá. Partido eu sozinho. Porque você vai sozinho também. Eu sozinho. Com o negócio das passagens, só tinha eu. E aumentar as passagens amanhã, não vai, graças a mim. É que aí não vai aumentar mais passagens. Só eu fazendo meus protestos das passagens. Só eu fazendo. Ninguém fez. Eu não pago passagem, não. Tava ajudando quem paga passagem. Aí não vai aumentar mais as passagens. Que nem a camisa do Brasil que eu tenho autografada, isso ficou minha marca registrada. Agora não dá mais para tirar. É verdade. E tem tem uma participação aqui. Tem a participação. Encontrei com ele na Lapa. Aqui. Batman pobre. Ganhei um cartaz dele, presente de aniversário. Comecei a escrever o Claudinho Adolfo numa tarde assim que eu sentei e foi vindo como se fosse um santo que estava baixando, né? Eu criei aquele rabisquinho que foi virando um nazistinha, inspirado numa figurinha que eu tinha visto num livro de alemão da minha mãe. Daí, né, eu comecei a imaginar, pô, se um nazistinha viesse pro Brasil, o que ele ia achar do autoritarismo brasileiro, né? E do estado de exceção, né? Ele ia achar divertido. E aí eu comecei a imaginar, aí ele ia chegar no aeroporto, ia pegar uma van, ia de repente contratar uma agência de turismo. Aí eu imaginei o Claudinho, né, que é o contraposto, é o carioca e versátil, né, que lida com tudo, com todo tipo de diferença, até com a porra de um execrável nazista que vem visitar o Brasil, rir da nossa cara e achar as piores atrocidades maravilhosas. Eu não tenho estrutura emocional para fazer essa performance qualquer hora. Eu fiz na rua, eu fiz 3 vezes só, na verdade, e fotografei. Uma na rua, mas estava com várias pessoas, companheiras, né, que pensavam como eu, com um discurso que entendia que aquilo ali era uma crítica ao sistema. Fiz na Feira de Arte Contemporânea Arte Rio, onde alguns indivíduos vieram me fazer críticas duras e até interpelar com ódio fisicamente, assim. Você está chamando todo mundo aqui de nazista? No ombro tinha um cifrão, ao invés de suástica. Eu não sou maluco de botar uma suástica, porque eu execro esse tipo de ideia. Então, botei um cifrão, porque não é mais a suástica que está matando, é o cifrão. E é o cifrão que está criando o estado de exceção. O mercado, o Deus mercado. Foi uma sugestão do Vogler, né? E Alexandre Vogler. Do Alexandre Vogler, que sugeriu, muito duro, falou, pô, faz um pano de chão e faz assim, venta aí e tal. E então eu fui e fiz, que é uma variação do pano de chão que o Guga Ferraz fez, que botou o busto no pano de chão. E aí eu peguei e fiz essa que eu chamo de apropriação-variação. E fiz o Temer com a palavra golpista. Fiz também uma edição de 50 impressões para a gente sair. Teve o que era, meu Deus, era uma corrida. Então, era isso que eu ia te perguntar. Tinha uma corrida, era a Olimpíada já. Sim. E aí o pessoal colocou nos alambrados, assim, né? Sim. A gente fez 50 impressões. Isso, para colocar naqueles alambrados e era uma prova de atletismo pública, né? Sim. Pedro Mé levou e acho que umas 4 vezes que ele foi assistir as Olimpíadas, ele levou o pano e conseguiu inserir o pano
na mídia, na mídia que estava ali, né? Usando o veículo da mídia ali. E ele ficou um tempão, assim, tipo, é um período grande, tem essa característica, né? Tem esse formato cartaz, que é uma coisa que dá para segurar e aparece de longe também, né? Então ele tem, enfim, eu falo que virou um ícone, né? Eu sempre vejo esses guarda-chuvas no centro que me irritam profundamente. Porque eles trazem ali estampados várias fotografias de pontos turísticos da cidade. E me incomoda extremamente a cidade ficar o tempo inteiro sendo vendida como um cartão postal de paraíso, quando a gente está vivendo no inferno. Nesse dia, a gente fez o que eu chamei de guerrilha. E aí a galera falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer guerra de tinta preta e tinta rosa. Aí eu falei, cara, vamos repetir essa ação, só que agora vai ser com tinta vermelha. Vai mesmo. Formamos tipo um iglu comigo dentro, com esses guarda-chuvas, e a galera ficava em volta jogando a tinta, até que chegava uma hora que eu explodia de lá de dentro, jogava também, e aí ficava aquela guerra. Então era isso, né? Esse escudo que não funciona para nada. Então é isso, a segurança no Rio é um escudo furado, né? E aí você lia na banca de jornal, assim, um anúncio lindo da Coca-Cola, né? Copa para todos. Que todos, se nem os ingressos para a Copa tinham preços populares, que todos são esses que a Copa tá servindo. As pessoas ali na ação usavam todos vermelho e a gente usava essa frase da campanha deles como a frase do jogo. Então os passantes eram convidados a adivinhar quais letras que entravam no jogo e chamava Brincando de Forca. O projeto que a gente fez se chama Artigo 6º, não queremos virar uma estatística. E ele teve início no primeiro jogo do Brasil na Copa de 2014, enquanto eu e mais 2 amigos a gente foi fazer uma visita ao metrô Mangueira, que estava correndo o risco de ser uma das favelas removidas pela prefeitura. E chegando no metrô Mangueira para sentir o clima desse jogo do Brasil com os moradores, um deles nos avisou que numa ocupação do antigo prédio do IBGE, ao lado, próximo à quadra da Mangueira, havia estourado um cano e que tinha inundado o prédio inteiro. E eles nos perguntou se a gente se interessaria de ir lá fazer algumas imagens para ajudar, né, para divulgar a situação e a prefeitura ir lá dar uma assistência. E aí a gente resolveu iniciar um documentário, né, junto com um ensaio de fotos, porque a gente queria fazer uma denúncia da situação em que essas famílias viviam e questionar as prioridades do governo, né, sendo esse prédio tão próximo ao Maracanã, onde foram investidos mais de R$1 bilhão, e a menos de 1 quilômetro de distância do estádio, a gente tinha uma situação tão adversa, assim, né, tão contrária ao clima de Copa do Mundo, enfim, de todo o investimento que foi feito no evento. E aí o filme foi durante 2014, 2015, a gente terminou em 2015 e lançamos o filme em DVD, enfim, fizemos um financiamento coletivo. E agora, no último mês, em maio, eles demoliram um dos prédios e agora na última semana demoliram outro. Então as famílias agora têm uma promessa de que assim que reconstruírem um outro prédio de moradia popular, elas vão ganhar um apartamento, né? Bem, então, é uma exposição que abriu agora, né, esse mês, no Centro Municipal de Arte Hélio de Sica, aqui no centro, com a curadoria da Daniele Machado e com mais 6 co-curadores. Eu sou uma dessas pessoas, né? Bem, a exposição tentou reunir vários artistas, ativistas, pessoas que tiveram envolvimento tanto nas manifestações que aconteceram em junho de 2013, como depois, todos os movimentos contra a Copa, contra a gentrificação e a expulsão das ocupações,
na aldeia Maracanã, também no golfe, né, no Ocupa Golfe. Então a gente fez essa coletânea de artistas, mais ou menos, acho que são 30 e poucos artistas, e com várias linguagens diferentes, né? Então você tem desde lambe-lambe, de cartazes, até instalações, vídeos de performances, grupos coletivos, artistas individuais. Então eu acho que essa exposição tem esse caráter de tentar recuperar algumas coisas, mas também mostrar trabalhos que resultaram de todos esses movimentos. E junto com a exposição, a gente também está organizando um seminário que vai começar agora dia 26 de junho. São 7 mesas, que são mais ou menos 7 eixos que a gente listou. E também a gente pretende fazer sessões de filmes, porque também foi uma época que o mediativismo, né, explodiu e ganhou grande relevo e força. E muito material audiovisual foi produzido. Esse daqui é o trabalho que chama-se Diário de Releituras. Fiz algumas releituras no momento da Copa do Mundo do Rio de Janeiro de 2014. Então ambientei quadros icônicos da história da arte, muitas vezes europeia, algumas vezes estadunidense, às vezes até brasileira, mas uma história da arte institucional, reambientando esses ícones para a situação da Copa do Mundo de 2014. Então, refiz aqui Tarsila do Amaral com esses manifestantes de 2013, alguns deles, né? Aqui, os comedores de batata do Van Gogh viraram os comedores de bola. Aqui o Kit Haring, eu peguei algumas referências de trabalhos diversos seus para fazer essa questão da Copa como ganho financeiro. Então, Andy Warhol, que falava da sociedade de consumo, então a sociedade de consumo de 2014 e 2013 era a sociedade de consumo de bomba. Aqui, Goya virou manifestante na favela e os novos aparatos da Polícia Militar de 2014 com o Maracanã ao fundo. Esse aqui representa Rafael Braga, que foi envolvido num processo kafkiano e foi um dos presos das manifestações de 2013. Chagall, Marc Chagall, ambientado em 2014. Aqui o Romero Brito, que é um brasileiro, mas eu botei Romero Brito no Rio de Janeiro de 2014. Ele normalmente faz coisas alegres, né, felizes. Então, como que era mais ou menos uma perspectiva midiática de 2013, né? Muita gente estava feliz com a repressão que acontecia em 2013. Em Basquiat, eu coloquei essas questões de escrita. Aqui o Munch, no Rio de Janeiro de 2014, o quadro famoso do Munch, O Grito, virou o grito da Copa, né? Com violências acontecendo. O Oiticica, o Hélio Oiticica, em vez de seja marginal, seja herói, virou vândalo, né? Era uma palavra muito em voga também. Assim, o Dalí, que saía do ovo, a criança geopolítica que saía do ovo, virou sair da bola, né? Da forma de Dalí. Aqui o Egon Schiele, que era no original era o autorretrato como São Sebastião. São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, pensei em colocar Egon Schiele recebendo as boladas ao invés das flechas de São Sebastião. Aqui o Picasso, que tem o famoso quadro Guernica, e eu fiz a Guernica no Rio de Janeiro, falando do SMH, que era a inscrição que se colocava nas casas que iam ser postas abaixo. Aqui o Kirchner, que pintou sua irmã Marcela, e eu falei da exploração sexual que acontecia na época da Copa também, o turismo, né? O turismo com esse viés de exploração. Outro legado em função disso, eu acho que é o dos medialivristas, o dos artistas públicos, aquelas pessoas que fazem uso do espaço público para se expressar. Eu acho que isso aí isso está entrando num terreno de adormecimento agora, em 2018, onde estamos, né? Nesse processo agora de 2018, estamos aí num processo adormecido.
Mas isso existiu, isso é um fato, existiu, então eu acredito que as coisas vão e voltam.